Os lobisomens são criaturas antigas. Eles são homens amaldiçoados com o brilho da lua cheia e são forçados a se transformar em uma terrível criatura com garras e presas. Existem muitas histórias formadas com o passar dos anos, mas, em geral, se tratam de seres agressivos, irracional e amantes de carne e sangue. Muitos deles atacam ao levantar da lua e matam o que encontram pela frente. A história deles não ficou apenas em ficção. Alguns casos antigos apresentam ataques provocados por lobisomens. Mesmo que os moradores não acreditassem no sobrenatural, para se proteger de ameaças como essas que estavam ocorrendo, eles criaram alguns métodos defensivos. Eles inventaram objetos pontiagudos feitos de prata. E aí, você acredita em histórias como essa? Então se acredita mesmo? No vídeo de hoje irei trazer alguns relatos assustadores sobre lobisomem. 1. Manifesto em Dole. Alguns ataques estranhos aconteceram na cidade de Dole no século XVI e foram classificados como ataques de lobisomem. Para lutar pela sobrevivência, um plano entre os moradores da cidade foi feito e logo eles criaram uma forma de combater a criatura. Quando chegaram ao meio da floresta, os moradores ouviram um grito de uma criança que estava sendo seguida por um lobisomem. Quando os moradores encontraram a criança, ela estava ferida e estava sendo atacada pelo animal. Mais tarde, um menino de 10 anos desapareceu da cidade. Logo os moradores acusaram um homem. Ele se confessou ser um lobisomem. Após ser preso, ele foi queimado vivo até a morte. 2. Alcateia de lobisomens. Em 1640, uma pequena cidade da Alemanha foi atacada por um grupo de lobisomens. A quantidade de lobos tinha crescido muito na época e fez com que os moradores da região ficassem com bastante medo. Os moradores, motivados com as ideias que surgiram entre eles e pelas lendas que surgiram a respeito da alcateia que os ameaçavam, eles decidiram reagir, juntando todos os pertences de prata e fizeram sua munição. Eles saíram em busca dos animais e conseguiram matar todos. Depois disso, eles conseguiram viver em paz. 3. Prefeito Lobo. Essa história se passou em uma cidade da Alemanha, em 1685. Um grande lobo invadiu o local e começou a atacar os moradores. Todas as vítimas eram mulheres e crianças. O fato fez com que eles acreditassem que seria um lobisomem. Uma caçada foi feita ao animal e eles logo mataram a criatura. E em seguida, eles tiveram uma surpresa. Eles reconheceram que o lobisomem era na verdade o prefeito morto há muito tempo atrás. Assim eles pegaram o corpo do monstro e levaram a um museu. 4. Fazendeiro Lobo. De alguma forma, amigos, essa história conseguiu ser aterrorizante 2 vezes. Um fazendeiro de Pavia, na Itália, simplesmente enlouqueceu em 1541. Ele se colocou na posição de um animal e atacou várias pessoas à sua volta. Com a ajuda da polícia, os moradores conseguiram prender a criatura com correntes. Depois que capturaram, o homem afirmou que existia uma diferença entre ele e o lobo de verdade. A diferença era que os pelos dele cresciam para dentro e os pelos do lobo cresciam para fora. Após o homem falar essas palavras, os moradores mataram a criatura com lanças pontiagudas de prata e depois queimaram, transformando em cinzas. 5. Lobo Demônio. Um homem foi acusado por atos monstruosos e surreais em 14 de dezembro de 1598. Ele era da França e foi enviado para Paris para seu julgamento. Ele era considerado tão cruel que seus documentos foram queimados juntamente com ele por seus crimes. Infelizmente, isso faz com que muitas partes da história se perdessem, inclusive seu nome. Ele ficou conhecido como o Lobo Demônio. Com a crueldade que não tinha tamanho, ele chamava as crianças e então as presenteavam e logo as matava. Isso era considerado apenas uma pequena parte da sua crueldade. Quando ele matava as crianças, ele retirava o rosto delas e espetava em uma estaca cravada ao chão. Com toda a abominação, os moradores se reuniram e prenderam ele e deixaram que o governo tomasse de conta. Depois do vídeo, vocês acreditam neles? Deixe seu like e aguardem a próxima lua cheia.